A Associação de Direito de Família e das Sucessões, que reúne neste congresso juristas da Argentina, do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos, da América, da Inglaterra, da Itália e de Portugal, como conferencistas, é um congresso advindo de uma preocupação da ADEFAS, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, com cerceamentos à liberdade de expressão de juristas que defendem a família e a pessoa humana. A ADEFAS acredita que a liberdade de expressão deva ser ampla, inclusive no que se refere aos esclarecimentos e alertas sobre ideologias e condutas que prejudicam a pessoa humana. Afinal, liberdade é direito fundamental, também chamado direito da personalidade. No entanto, a ADEFAS acredita que a liberdade de expressão não se confunde com irresponsabilidade de expressão. A ADEFAS também acredita que liberdade de expressão não equivale à liberdade de agressão. Quando a agressão ou violência é praticada contra a lei maior, ou seja, contra a Constituição da República Federativa do Brasil e as constituições de outros países, todos nós temos de ficar ainda mais preocupados. Temos visto cerceamentos à liberdade de expressão de acadêmicos que ensinam, ou, melhor, defendem o ordenamento legal, inclusive a Constituição. Esse cerceamento já ocorreu desde a exclusão de grupo acadêmico de WhatsApp, de quem defendia os estatutos ou normas legais, passando por tentativas de impedir que um curso de pós-graduação seja composto por quem defende a família e sua organização constitucional, ou até mesmo por tentativas de impedir a realização de cursos por uma associação que defende a família, a nossa ADEFAS. Acadêmicos vêm sendo atacados em suas cátedras ao defender suas posições de preservação da família, especialmente no casamento e na união estável monogâmicos, e ao esclarecer o verdadeiro significado da chamada ideologia de gênero, entre outros cerceamentos indevidos à liberdade de expressão. Isto não é uma peculiaridade brasileira, como veremos no decorrer deste congresso. Como justificativa dos ataques, é dito que a família deve ser tratada sem ingerências do Estado, que a autonomia da vontade de cada membro da família tem de prevalecer, que devem ser abolidas as normas cogentes ou imperativas do direito de família. Pode uma sociedade civilizada sobreviver sem estatutos? Pode existir uma sociedade civilizada sem o direito? Recordemos que a finalidade principal do direito é a organização da sociedade. Aucun statut, como se diz em francês, nenhum estatuto, como se diz em português, sin estatuto, como se diz em espanhol. Também poderíamos, então, pensar em nenhum Estado, nenhuma organização. A família não precisaria ser mais organizada? Não poderia receber uma organização do direito? Pode a família, ou poderia a família ficar ao livre-arbítrio ou autonomia da vontade dos seus integrantes? Não há como legitimar ideologias como poliamor ou poliafeto, cuja nomenclatura correta, sem eufemismos, é poligamia. Nesse tipo de relação, pretende-se a atribuição de direitos de família, direitos sucessórios e outros direitos até previdenciários em relação de 3, 4, 5 ou mais pessoas, todos os envolvidos de acordo, consentindo. E no tal poliamor também se enquadra a mancebia, em que uma pessoa se relaciona com alguém casado ou que vive em união estável, ou popularmente chamado amante, em que também se pretende atribuição de direitos previdenciários, tema de repercussão geral, que está atualmente em julgamento no Supremo Tribunal Federal no Brasil. Essas relações não encontram apoio na sociedade, portanto, não constituem família consoante a nossa Constituição brasileira. Nossos costumes são monogâmicos e não poligâmicos. Depois de termos obtido um êxito muito importante, a nossa ADEFAS, em pedido de providências dirigido ao Conselho Nacional de Justiça,
teve o seu pedido julgado procedente, pedido de vedação na lavratura de escrituras públicas de relações de 3, 4 ou mais pessoas como união estável. Após isto, esta grande vitória da Defas, em acórdão que está publicado no site da Defas, assim como também está publicado o nosso pedido de providências, acórdão relatado pelo ministro Otávio Noronha, então corregedor-geral de Justiça. Outra ideia veio agora à tona, que é a ideia de que contratos familiares de natureza privada poderiam ser celebrados em absoluta autonomia da vontade por pessoas que queiram modelos de desinstitucionalização da família. Os direitos oriundos do casamento e da união estável, como, por exemplo, o direito à fidelidade, poderiam, segundo esta ideia, ser renunciados. Cada família teria o seu próprio modo de viver. Daí pergunta-se, a ideia da contratualização da família adviria da falta de conhecimento jurídico de quem a defende? Ou da má-fé de quem defende esta malfadada ideia em prol da destruição da sociedade e, por conseguinte, de uma nação? Com o domínio de alguma força ditatorial ainda não revelada abertamente? Seria isto? Enfraquecimento da família para propiciar o império da ditadura e, o que é pior, travestida de democracia com liberdade plena. E a ideologia de gênero? Desde já é preciso esclarecer que ideologia de gênero não se confunde com homossexualismo. E quando uso a expressão homossexualismo, uso este termo não com o intuito de atribuir doença aos homossexuais, bem ao contrário. Uso exatamente no sentido da expressão como prática de comportamento homossexual. Mas, se preferirem, nada temos a opor à expressão homossexualidade, porque efetivamente não qualificamos a relação entre pessoas do mesmo sexo como doença ou enfermidade. Ideologia de gênero é expressão de difícil compreensão e causa muitas confusões. Ideologia de gênero, nos termos atualmente utilizados, considera o gênero como construção social, neutralidade sexual, abstração sexual. É o que prega, inclusive, na educação de crianças e de adolescentes. Mas, de propósito, há quem pretenda confundi-la com a defesa da homossexualidade. O sexo, segundo essa ideologia, definiria apenas os aspectos biológicos e anatômicos, enquanto o gênero seria uma definição mais ampla do papel sexual do indivíduo, de modo que essa ideologia despreza o enquadramento restrito da designação homem ou mulher. E, professora Verônica César Ferreira, que está conosco, doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, diretora de Relações Interdisciplinares da ADEFAS, participará do nosso painel logo após as conferências desta data, deste dia de abertura. Mas, desde logo, eu quero dizer que a nossa professora Verônica acentua em parecer publicado no site da ADEFAS que antes dos 12 anos a sexualidade não está formada, de modo que a disforia de gênero é facilmente implementada pela ideologia de gênero. As meninas passam a hostilizar a sua vagina, os meninos passam a ter ojeriza por seu pênis. Note-se que a disforia de gênero é um fenômeno raríssimo e tem como critério diagnóstico no DSM, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, em crianças e adolescentes, a incongruência acentuada entre o gênero experimentado e o gênero designado, sendo manifestada por vários fatores, e não só porque uma menina brinca com carrinhos ou um menino brinca com bonecas. Não é só o fato de um adolescente querer cortar os seus cabelos bem curtinhos, ou de um adolescente querer usar cabelos longos, que caracteriza a ideologia de gênero. A condição está associada, segundo o DSM, este manual, a sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou em outras áreas importantes da vida da criança e do adolescente. Por isso, a ADEFAS combate a ideologia de gênero. Segundo o Código Internacional de Doenças, 11, do ano de 2019, nós temos
os mesmos dados muito semelhantes ao citado DSM. A ideologia de gênero pretende que crianças e adolescentes sejam educados sem sexo definido, para que possam optar por seu gênero, ou seja, com abstração do sexo ou neutralidade sexual e consequente esvaziamento do conceito de homem e mulher, por meio de uma criação fantasiosa, e criando aí uma geração disfórica, sem que seja propriamente disfórica, sem que haja disforia. Isso é muito grave. E a defesa desta ideologia é levada a cabo por detrás de uma cortina de fumaça, que é a defesa dos direitos dos homossexuais. No entanto, não é disso que se trata. Os homossexuais devem, sim, ter seus direitos reconhecidos pela ordem jurídica, mas acabam sendo instrumentalizados por aqueles que pretendem a introdução desta nefasta ideologia na sociedade. O debate nada tem a ver, portanto, com a defesa dos direitos dos homossexuais, que não negam ou rejeitam seu sexo biológico. O homossexual está adaptado ao seu corpo, tanto o homem quanto a mulher homossexual gostam de ser homens e de ser mulheres e desejam permanecer nessa condição. O que não é aceitável é a imposição de uma abstração do sexo às crianças e adolescentes. E a disforia de gênero também merece respeito, merece toda a atenção. Mas o que não podemos permitir, com o que não podemos concordar, é com a generalização desta abstração sexual, muito menos quando imposta aos mais vulneráveis, as crianças, os adolescentes, na educação. É importante destacar que a implementação dessa ideologia poderá levar os menores, repito, à disforia de gênero, transtorno raro e que merece atenção e cuidados adequados. Viola esta ideologia os direitos da criança e do adolescente previstos na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 227. E lembrando que na ordem constitucional a família é a protagonista na educação de uma criança, estando prevista em primeiro lugar no referido dispositivo, devendo os pais exigir do Estado as melhores condições para que esse direito seja exercido. Posição favorável à ideologia de gênero viola também a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os pais têm um direito preferencial para escolher o tipo de educação que será dada aos seus filhos. Digo sempre disto por força da ideologia de gênero e das tentativas que no Brasil se fizeram, e algumas, infelizmente, exitosas, de implantação da ideologia de gênero no ensino escolar, inclusive no ensino fundamental. Os cenários legais de cada um dos países que estarão representados neste Congresso Internacional da DEFAS têm diferenças, mas algo indiscutivelmente em comum: a concepção da imprescindibilidade da liberdade acadêmica. Afinal, a academia é a usina de pensamentos livres, me disse em telefonema recente o professor Guilherme Borda, que estará conosco também no Congresso. A liberdade de expressão acadêmica é o eixo da democracia intelectual. Me disse um querido amigo, colega de graduação, recentemente também, e frases que são lapidares, porque é nos bancos da graduação que se forma a convicção, e é na pós-graduação em que essa convicção se aperfeiçoa. Somente com a liberdade de expressão acadêmica essa convicção pode ser formada em prol da proteção da pessoa humana e em benefício da sociedade. Exatamente por ser um congresso com esta temática, liberdade de expressão acadêmica, cada um dos conferencistas escolheu livremente a abordagem que fará, seja no âmbito dos direitos fundamentais ou da personalidade, como a professora Maria Cristina de Tico, de Camerino, que já está conosco, seja no âmbito estrito do direito autoral, como o professor Alexandre Dias Pereira, que também estará conosco em próximo painel, seja no terreno da bioética, como o professor André Dias Pereira, que estará hoje conosco em debates. Enfim, cada professor, Juan Obarrio, também estando conosco hoje no painel, no primeiro painel do Congresso, professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que também será aquele que estará conosco neste primeiro painel e abrirá o nosso Congresso em conferências, cada um escolhendo
o enfoque que queira dar, sempre em preservação da liberdade de expressão acadêmica. É o que a ADEFAS quer, é o que a ADEFAS faz.